Olá, favorecidos, bem-vindo ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre o perdão total, vida vitoriosa. Hoje vamos tratar de um ponto importantíssimo e central do Evangelho, que ainda gera muitas dúvidas, questionamentos e até mesmo incredulidade dentro da igreja. O perdão completo e eterno conquistado por Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Deus não perdoou alguns pecados, Ele perdoou todos os pecados. Este é o coração da graça. A sua vida cristã depende da compreensão dessa verdade, não apenas para ser salvo, mas para viver uma vida de vitória, descanso e liberdade em Cristo. Muitos acreditam que após a conversão, o pecado deixa de ser completo, mas pense comigo, Jesus morreu há mais de 2000 anos. Naquele momento, todos os nossos pecados ainda eram futuros. Mesmo assim, Ele levou sobre si todos eles. Ele não morreu parcialmente, Ele morreu plenamente, potencialmente, resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas. Existe sim uma condição para que esse perdão se torne pessoal: confessar com a boca e crer com o coração. Quando isso acontece, o perdão é aplicado sobre toda a vida da pessoa. Isso não significa que o cristão nunca mais peque, mas significa que ele não vive mais debaixo do medo, da condenação e da culpa. Você está debaixo de uma cachoeira de sangue que te lava, te purifica toda vez que você falha. Você está debaixo de uma obra consumada. E é exatamente esse ensino que causa resistência em alguns. Por quê? Porque durante muito tempo muitos líderes tentaram controlar as pessoas pelo medo do juízo e do castigo e não pela revelação e pelo amor. A verdade do Evangelho é clara: a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo. Se você está em Cristo, você está debaixo do favor e não da ira. Deus continua sendo justo, mas sua justiça já foi satisfeita lá na cruz. Quem nos garante isso é a própria palavra de Deus. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Esse versículo revela três verdades poderosas do Evangelho. Primeiro, estávamos mortos, não feridos, não fracos, mortos, sem capacidade de nos salvar, melhorar ou agradar a Deus por esforço próprio. A graça começa onde o mérito termina. Segunda verdade, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A salvação não é reforma do velho homem, é ressurreição espiritual. A mesma vida que ressuscitou Jesus agora habita em nós. Não é vida emprestada, é vida compartilhada. Terceira verdade que esse versículo revela: perdoando todos os nossos delitos, não alguns, não os passados apenas, todos. O perdão não foi parcial e nem provisório, foi completo, definitivo e eterno. Antes de você fazer qualquer coisa certa ou errada, Deus já havia resolvido o problema do pecado na cruz. Esse perdão não produz libertinagem, ou seja, ele não te libera para pecar, mas pelo contrário, esse perdão, ele produz vida. Quem recebe vida quer viver, quem recebe graça quer agradar. A obediência agora flui da gratidão e não do medo. Você não vive tentando ser aceito, você vive porque já foi aceito. Esse é o poder do Evangelho da graça.
Efésios 1:7 nos confirma, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Remissão significa ser perdoado. A dívida que você tinha foi paga. Isto é redenção. Paulo declara que temos no presente, não no futuro, a redenção. Ela não vem por meio de esforço, arrependimento repetitivo ou sacrifícios humanos, mas pelo sangue de Jesus Cristo. O preço já foi pago por completo. Remissão significa cancelamento total da dívida. Não é adiantamento, não é parcelamento, não é perdão condicional. A conta foi quitada, a acusação foi removida, o registro da culpa foi totalmente apagado. Isto é redenção. Alguém paga aquilo que você jamais poderia pagar e ainda te devolve a dignidade, a identidade e a liberdade. Você não é apenas perdoado, você é resgatado. E Paulo deixa claro o padrão desse perdão, segundo a riqueza da sua graça, não segundo o tamanho do seu arrependimento, não segundo a força da disciplina espiritual, mas segundo a riqueza infinita da graça de Deus. Onde a graça é rica, o perdão é completo. Onde o sangue fala, a culpa se cala. Você não vive tentando pagar uma dívida, você vive como quem foi redimido. Isso não é licença para pecar, é poder para viver livre. Isto é o Evangelho da Graça. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse texto não fala de um processo lento, nem de uma transição gradual baseada em comportamento. Ele fala de um ato soberano de Deus. Ele nos libertou, ele nos transportou. Tudo na obra da salvação é iniciativa divina. A remissão dos pecados é o fundamento dessa libertação. O perdão não apenas limpa a consciência, ele muda o seu endereço espiritual. Você não foi apenas perdoado, você foi arrancado do império das trevas e colocado imediatamente no reino do amor de Cristo. Quando isso aconteceu? No momento em que você creu, no momento em que você confessou Cristo como seu eterno e suficiente Salvador. Crer é nascer de novo, crer é atravessar de um reino para outro. Por isso você não está mais debaixo da ira de Deus. Não precisa acordar com medo dos seus pecados, nem viver perguntando: será que pequei demais? Será que profanei a graça? Quem está debaixo do sangue não vive sob acusação. O sangue de Jesus não apenas cobre, ele governa. Onde o sangue fala, a condenação cala. Você não pertence mais às trevas, você pertence ao Filho do amor de Deus. Romanos 10:9 nos confirma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está a porta de entrada do Evangelho. Crer e confessar. Não é um sistema de méritos, não é uma lista de exigências, não é desempenho religioso. A salvação não é conquistada, ela é recebida. Crer no coração é confiar na obra completa de Cristo. Confessar com a boca é alinhar a identidade com essa fé. Quando isso acontece, a salvação não vem em partes, nem em etapas. Ela é plena,
imediata e definitiva. Paulo não diz será salvo se nunca mais errar, ele diz será salvo. A base da salvação não é a constância do homem, mas a fidelidade de Deus. A ressurreição de Jesus é a prova de que o sacrifício foi aceito, o pecado foi vencido e a vida eterna foi liberada. Quem crê não vive tentando ser salvo todos os dias, vive como quem já foi salvo. E essa certeza não gera negligência, gera descanso, gratidão e transformação verdadeira. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui, o autor de Hebreus estabelece um contraste definitivo entre a antiga aliança e a nova. No Antigo Testamento, o perdão era temporário, uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue de um animal. Quando ele saía vivo, o povo celebrava, porque os pecados estavam perdoados por um ano. O bode carregava simbolicamente os pecados de toda a nação, por tempo limitado. Mas agora em Cristo tudo mudou. Jesus não entrou com sangue alheio, ele entrou com seu próprio sangue e não entrou repetidas vezes. Ele entrou uma vez por todas. O resultado não foi perdão anual, nem provisório, nem renovável. O texto é claro: eterna redenção. Eterno significa que não expira, não depende do seu desempenho, não oscila conforme suas falhas. E aqui surge a pergunta que confronta a nossa mentalidade religiosa: será que o sangue de Jesus tem menos poder do que o sangue de um animal? No Antigo Testamento, o povo conseguia descansar por um ano. Hoje, muitos cristãos não conseguem descansar nem por um dia. Isso revela não falta de sangue, mas falta de revelação. O sangue de Cristo não apenas cobre, ele remove definitivamente. Não apenas perdoa, liberta a consciência. Não apenas limpa o pecado, silencia a condenação. Quem entende o sangue vive em paz com Deus o tempo todo. Isso não é irreverência, isso é fé no sacrifício perfeito. Hebreus 11:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse versículo não é uma opinião nem uma promessa frágil, é aliança, é um juramento divino selado pelo sangue de Jesus. Deus está declarando algo sobre si mesmo. Ele escolhe não se lembrar dos pecados daqueles que estão em Cristo. Deus não sofre de amnésia, ele decide por aliança não trazer o pecado à memória. Isso é misericórdia em seu nível mais alto. Se Deus, que é santo e justo, diz: jamais me lembrarei, quem somos nós para viver lembrando, revivendo e se condenando? A acusação constante não vem do céu. O céu já resolveu o problema do pecado na cruz. A nova aliança não é baseada no que você promete a Deus, mas no que Deus prometeu a você. E ele não pode mentir. Quando Deus diz que não se lembra, isso encerra o assunto. Se Deus não se lembra, descanse. Se Deus não acusa, cale a culpa. Se Deus perdoou, viva livre. Esquecer o pecado não é ignorar a santidade, é honrar o sangue de Cristo. No Antigo Testamento também menciona esta verdade. Jeremias 31:34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
lei. Aqui está uma das declarações mais ousadas de toda a Escritura, e ela está no Antigo Testamento. Deus anuncia por meio de Jeremias uma nova aliança, baseada não no esforço humano, mas em perdão pleno, completo e definitivo. O problema nunca foi a falta de clareza bíblica. O problema é que essa mensagem é radical demais para o orgulho humano. Se todos os pecados são perdoados, se Deus não se lembra mais dele, onde ficam os méritos? Onde ficam as medalhas espirituais? Onde fica o controle pelo medo? É por isso que muitos resistem à graça, não porque ela seja fraca, mas porque ela é poderosa demais. A pergunta surge inevitavelmente: se já estou perdoado, qual é a minha motivação para permanecer em Cristo? Se eu já estou perdoado, então eu posso viver a minha vida plenamente. Então eu posso pecar de forma abundante. Então eu posso levar a minha vida como eu mesmo desejar. Posso pecar à vontade. A resposta não está no medo do castigo, mas no novo nascimento. Nascer de novo significa que Deus remove o coração de pedra, um coração que antes era escravo do pecado, e coloca um novo coração, com novos desejos. Quem crê que foi plenamente perdoado não quer viver longe de Deus, quer agradá-lo. Antes você era escravo do pecado. Antes realmente você era livre para pecar. Agora você é servo da justiça. A obediência não nasce da ameaça, mas da transformação. As pessoas têm medo de muita graça porque não confiam na obra do novo nascimento. Mas quem foi regenerado não vive buscando quanto pode pecar. Vive descobrindo como expressar Cristo. A graça não produz libertinagem. A graça não produz liberdade para pecar. A graça não libera agenda para pecar. Ela produz amor, identidade, santidade verdadeira. Romanos 6,17 vai nos confirmar. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo não agradece porque as pessoas aprenderam a se controlar melhor, mas porque algo mudou dentro delas. Antes eram escravas do pecado, dominadas, coagidas, sem liberdade de escolha espiritual. Agora elas obedecem de coração. Esta é a marca do Evangelho da Graça. A obediência não é forçada, é espontânea, não nasce do medo do castigo, mas da transformação interior. A forma de doutrina aqui não é um conjunto de regras, mas o Evangelho da Graça que molda o coração antes de tocar o comportamento. Observem a ordem correta deste versículo: liberdade do domínio do pecado, transformação interior, obediência que flui do coração. A graça não ignora a obediência, ela produz essa obediência, mas não uma obediência mecânica, uma obediência viva, alegre, cheia de gratidão. Quem foi alcançado pela graça não obedece para ser aceito, obedece porque já foi aceito. Isso é o Evangelho da Graça em ação. Filipenses 2,13 nos diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo desmonta de vez a ideia de uma vida cristã baseada apenas em esforço humano. Paulo afirma que Deus age dentro de nós, não só no resultado final, mas na origem do processo, o querer e o realizar. Isso significa que até o desejo de agradar a Deus já é obra da graça. Você não ama a santidade porque se forçou a isso, mas por
porque Deus plantou esse querer dentro de você. A obediência não nasce da pressão externa, mas da ação interna do Espírito Santo em você. A graça não apenas perdoa, ela capacita, não apenas limpa, ela transforma, não apenas salva, ela governa a vida. Quando entendemos isso, o peso da performance cai, a vida cristã deixa de ser uma tentativa frustrada de agradar a Deus e passa a ser uma cooperação com aquilo que Deus já está realizando em nós. Você não vive tentando produzir frutos, você vive permitindo que Deus produza frutos em você. Isso é descanso, isso é transformação real, isto é o Evangelho da Graça. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo não é um conselho emocional, nem uma técnica de autoajuda espiritual. É um ato de fé consciente. Considerai-vos não significa fingir, imaginar ou tentar fingir. Significa concordar com o que Deus já declarou como fato espiritual consumado. Em Cristo você não está em processo de morrer para o pecado. Você já morreu. E ao mesmo tempo, você não está tentando viver para Deus, você já está vivo para Ele. É como alguém que desenvolveu uma alergia severa a determinado alimento ou substância. Antes aquilo fazia parte da rotina, agora o corpo rejeita. Não é esforço, é natureza, não é regra externa, é reação interna. A pessoa não precisa ser lembrada o tempo todo para evitar aquele determinado alimento. O próprio organismo entra em alerta. Assim acontece com quem nasce de novo. O pecado pode até tentar se aproximar, mas o sistema espiritual entra em choque. Há desconforto, há incômodo, há resistência. Todos os alarmes disparam. O Filho de Deus, quando escorrega no pecado, não se adapta a ele. O pecado já não é mais um ambiente natural. A nova natureza reage, rejeita, se opõe. Isso não acontece por medo do castigo, mas porque há vida divina operando dentro de você. O verdadeiro cristão não peca em paz. O pecado perdeu o domínio porque perdeu o lugar de pertencimento. E é nesse processo que você descobre algo poderoso. Você possui uma nova natureza, uma nova identidade. O prazer que você sente quando expressa Cristo em amor, em perdão, em justiça, em verdade, revela quem você realmente é. Ao mesmo tempo, o incômodo profundo com o ressentimento, com a amargura, com a injustiça, também revela essa identidade. Quando o ressentimento dói, é porque a glória de Cristo está viva em você. Isso é ser salvo da justiça, não por obrigação, mas por identidade. Não por imposição externa, mas por transformação interna. Romanos 6,11 nos chama a viver alinhados com essa verdade. Mortos para o pecado, vivos para Deus, firmados em Cristo. Não tentando nos tornar algo, mas manifestando aquilo que já somos pela graça. Romanos 6,8. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, escravos da justiça. Você não consegue mais viver de uma maneira diferente àquela que Cristo te deu quando você nasceu de novo. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, a nossa visão sobre a graça de Deus ainda é pequena e limitada. Muitos têm apenas uma compreensão superficial da graça, reduzindo-a a perdão de pecado, como se ela fosse apenas um recurso jurídico para limpar a ficha espiritual. Estes não enxergam que a graça é poder,
governo, identidade e transformação. Graça não é apenas o perdão dos pecados, ela vai infinitamente além. A graça não apenas limpa a nossa ficha, ela transforma a natureza. Deus não passou um pano sobre o erro, ele entrou com um bisturi espiritual, abriu o peito, removeu o coração de pedra e colocou um coração vivo, sensível, alinhado ao céu. Isto é mais do que misericórdia, é libertação definitiva. A graça é a chave que abre a prisão por dentro, porque muda quem você é, não apenas o que você fez. Não diminua a graça de Deus tentando misturá-la com mandamentos da lei. A graça não precisa ser equilibrada com regras, ela já é equilibrada com o novo nascimento. Onde há nova vida, há nova resposta. Onde há nova natureza, há novos desejos. A santidade não nasce da pressão externa, mas da vida interna de Cristo operando em você. Permita que essa atmosfera da graça de Deus envolva você. Ela vai te conduzir a uma descoberta poderosa. Você pode vencer o pecado sem viver em guerra, sem culpa crônica, sem medo constante. Na graça você encontra descanso, na graça você encontra paz. Não a paz da ausência de lutas, mas a paz da presença de Deus governando o seu coração. Sem o Evangelho, a graça se torna confusa. E sem o Evangelho, tentamos definir Deus a partir do nosso entendimento limitado, das nossas experiências quebradas, das nossas projeções humanas. Mas só o Evangelho revela com precisão quem Deus é. Ele responde as perguntas que atormentam a alma. Até que ponto estou perdoado? Até que ponto sou amado por Deus? E o Evangelho responde: totalmente perdoado, incondicionalmente amado. A graça de Deus é capacitadora. Ela não apenas absolve, ela empodera. Recebemos nova vida, nova natureza, novos desejos, uma nova fonte de querer e de realizar. Agora a pergunta não é mais o que eu preciso fazer para agradar a Deus, mas estou pronto para deixar uma vida baseada no esforço humano, no mérito e na performance e viver a partir daquilo que Cristo já fez por mim? Isso é viver o Evangelho da graça. E essa vida começa quando você decide confiar mais na obra de Cristo do que na sua própria força. Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Essa é uma verdade ousada, libertadora e profundamente evangelística. O autor de Hebreus não está sendo tímido. Ele afirma, sem rodeios, que a antiga ordenança, o sistema da lei como meio de relacionamento com Deus, foi revogada. Não porque Deus errou, mas porque ela nunca teve poder para produzir paz, para produzir vida ou justiça no coração humano. A lei era santa, mas fraca, justa, porém incapaz, perfeita em exigência, mas inútil para transformar. Aqui está a verdade do Evangelho da graça. Deus removeu aquilo que não funcionava para nos dar aquilo que funciona plenamente, ou seja, Cristo. A lei apontava, a graça cumpre. A lei exigia, a graça supre. A lei condenava, a graça justifica. Viver em paz com Deus o tempo todo não é presunção, é herança. Não é arrogância espiritual, é resultado da obra consumada. A paz não nasce da obediência perfeita do homem, mas da obediência perfeita de Cristo. Quando a ordenança
ganância foi revogada, o medo perdeu o fundamento, a culpa perdeu o trono e a condenação perdeu a voz. Essa é a realidade do Evangelho da Graça. Não vivemos alternando entre aceitação e rejeição, entre favor e ira, entre proximidade e afastamento. Em Cristo a paz é contínua, o acesso é permanente e o relacionamento é estável. Isso não gera libertinagem, isso não gera permissão para pecar, gera descanso e do descanso nasce a transformação. Essa é a verdade do Evangelho da Graça. Viver em paz com Deus todos os dias, em todo o tempo, porque a antiga ordenança caiu e a nova aliança permanece para sempre. Receba essa superabundante graça e descanse. Vença o pecado, não pelo esforço, mas através da revelação. E descubra que a graça de Deus é muito maior, mais poderosa e mais transformadora do que você jamais imaginou. Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco, acompanhe o canal, permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.